CBN, eleições 2012. Dando continuidade às entrevistas com os candidatos a vice, hoje, a última entrevista com o professor Paulo Rodrigues da Silva, que tem 60 anos e é professor universitário. Paulão é do PSDB e era responsável pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário da Unicamp. Muito bom dia, professor Paulo. Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Professor Paulo, primeira pergunta, o porquê, o senhor que não tem essa experiência no âmbito político, participar de uma campanha como essa? O senhor tem 15 minutos e o tempo passa a valer a partir de agora. Bom, eu tenho 40 anos de experiência na Unicamp, estou quase que encerrando meu ciclo de trabalho lá. Claro que continuaria, porque ainda me sinto preparado para trabalhar ali no que estava fazendo há 10 anos já. Mas eu aceitei o desafio de enfrentar aqui uma nova experiência junto com o candidato a prefeito, Jonas Donizete, que é uma pessoa muito experiente na política, jovem ainda, mas 20 anos de eleições de vereador, deputado estadual, deputado federal, sempre mais votado, e eu achei que me juntar a ele nós poderíamos fazer um bom trabalho por Campinas. Professor Paulo, o senhor teve as contas rejeitadas, né? E por conta disso até um pedido de impugnação que o juiz eleitoral aqui de Campinas aceitou e o senhor entrou com um recurso. Como está essa situação do senhor para essa impugnação, esse indeferimento? Olha, eu estou aguardando com tranquilidade a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Eu acho que não existe nada contra a minha honra, não existe improbidade, não existe desvio de recurso. Aliás, esse é a sentença do Tribunal de Contas da União, que a Unicamp, a FUNCAMP, aplicou os recursos dos convênios federais em CDBs ao invés de poupança. Isso permitiu um rendimento a maior de R$930 mil, que foram também aplicados nos convênios que foram reconhecidos pelo Tribunal de Contas. Além disso, as agências financiadoras também aprovaram a nossa atuação ali. Isso já remonta a 16 anos, foi entre 94 e 96 a minha diretoria na FUNCAMP. O processo ele passou ali, durou 5 anos, no meu entendimento ele estava prescrito, mas eu de qualquer forma estou tranquilo, eu acho que não há nada que se enquadre na lei da ficha limpa. Mas o senhor não acredita que um fato como esse apenas deu munição para os adversários? Olha, eu acho que ainda em política essas coisas acontecem. Eu, pela primeira vez, sou candidato a uma eleição majoritária. Na verdade, minhas candidaturas foram em cargos na Unicamp. Eu fui superintendente do Hospital das Clínicas 3 vezes, sempre eleito, muito bem votado por 80%, 85% da comunidade. E quando venho para a política partidária, sou surpreendido com ações como essa. Mas eu acho que isso é da vida política. Eu preciso me explicar, vou me explicar, e a justiça se manifestará a meu favor, com certeza. Com a experiência que o senhor tem na Unicamp, o senhor falou das vezes que foi superintendente do HC e também como pró-reitor de desenvolvimento universitário. Qual seria o papel do senhor num futuro governo de Jonas Donizete? Um vice naquele cargo de expectativa ou assumindo plenamente alguma secretaria? Olha, eu sou professor da Unicamp, há 24 anos trabalho com gestão pública. 14 anos no Hospital das Clínicas e 10 anos na Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário. Eu venho aqui para, na minha cabeça, exercer o papel de vice-prefeito, ajudar o prefeito a administrar a cidade. Posso contribuir em várias áreas do ponto de vista técnico, como na saúde principalmente, mas também na educação, esportes, cultura, lazer. Acho que em segurança também. A minha experiência na Unicamp tem muito a ver com a administração do campus, que é uma cidade, e com um orçamento muito parecido com a cidade de Campinas. Inclusive, sou lá o executor do orçamento há 10 anos. Então, eu acho que essa experiência trazida para cá, além de aproximar a Unicamp da cidade, poderá ser muito benéfico para a administração municipal. Nos bastidores aqui da política falam que o Jonas Donizete é um homem para fazer a política e o senhor para fazer a administração, por conta da experiência, tanto de Jonas Donizete como do senhor à frente da Unicamp. É isso mesmo? Não, eu acho que eu preciso aprender muito ainda de política. O candidato Jonas Donizete já sabe muito de política e sabe também de gestão. Ele foi líder de governo
na Assembleia Legislativa, líder do governo Zé Serra. No Congresso Nacional, no primeiro mandato, já ocupou uma presidência de uma comissão importantíssima de esportes, que diz respeito às Olimpíadas e à Copa de 14. Então, acho que o Jonas está preparado, e, embora não seja essa a atuação dele, além da parlamentar, ele tem exatamente a dimensão de um gestor público também. Professor, o senhor citou realmente a participação no HC da Unicamp, indo para a área da saúde aqui em Campinas, que é a mais preocupante nesse momento. Como usar a experiência que o senhor tem para conseguir minimizar, pelo menos, os impactos para a população? Olha, Flávio, eu desde que deixei o HC em 2002, eu participo de um núcleo de políticas públicas da Unicamp e coordeno um programa que chama Programa de Estudos em Sistemas de Saúde. Nós estamos há 10 anos estudando não só a questão da saúde em Campinas, mas na região metropolitana. Nós fizemos um estudo completo em 2007 sobre as questões que envolviam a saúde em Campinas e as interferências de outras cidades. Temos um plano, um diagnóstico completo, e acho que é possível atuarmos rapidamente nisso. Primeiramente, atuando ali na rede básica de saúde, que pode resolver 85% dos problemas da cidade de saúde. E depois também articulando ali com os hospitais. A Campinas tem 2 hospitais municipais e 2 hospitais universitários. Não pode estar na situação que está há muitos anos já. Qual a necessidade para Campinas nessa área, então? O senhor falou da rede pública. Nós estamos falando de postos de saúde para tentar diminuir o impacto para os hospitais. Exatamente isso. Campinas tem 62 unidades de saúde. Precisamos implantar mais algumas em regiões que cresceram muito e que precisam de novos equipamentos. Mas, mais do que isso, nós precisamos qualificar aqueles que já existem e que já atuam relativamente bem do ponto de vista técnico. O quadro de profissionais da Prefeitura é excelente. Então, nós temos um potencial enorme. Eu acho que no curtíssimo prazo nós poderemos reverter. Fazer o quê? Completando as equipes, melhorando a estrutura física, dotando as unidades de saúde de exames subsidiários para fazer o diagnóstico e a distribuição de medicamentos que poderá não só resolver o problema do cidadão, que hoje ele às vezes tem o diagnóstico, mas não tem os recursos para adquirir o medicamento. Então, esse conjunto de coisas deve resolver a grande maioria do problema. Isso nós vamos fazer de cara. E, em seguida, vamos atuar também na área de especialidades, tentando trazer 2 ambulatórios médicos de especialidades do Estado para cá. A Unicamp já administra 6, chamados AMES, na região de Campinas, nenhum na cidade. O deputado Jonas Donizete conseguiu, no Estado de São Paulo, que 2 AMES fossem instalados aqui. A Prefeitura precisa oferecer o espaço físico, o prédio, e o Estado fará o custeio dos 2 AMES, um ligado à Unicamp e outro ligado à PUC. Isso dará uma grande resolutividade para a questão das especialidades. E também os hospitais, quer dizer, o Ouro Verde nós precisamos ocupá-lo integralmente, melhorar e atualizar os equipamentos do Mário Gatti, melhorar o relacionamento com os hospitais universitários, da Unicamp e da PUC. Quando a gente fala de Unicamp, a gente fala de educação. A área de educação em Campinas mostrou estar aquém do que é preciso, né? No último IDEB, Campinas ficou abaixo da média do estado de São Paulo. Como mudar essa situação? Esse modelo de nave-mãe implantado no governo Hélio de Oliveira Santos é o ideal? Olha, na educação infantil eu acho que foi uma experiência boa. E nós temos dito que vamos aproveitar as boas experiências. Claro que ainda precisamos completar. Existe uma necessidade de quase 7 mil vagas na área de creches, na educação infantil. Então precisamos atender todos, porque essa é uma medida importante que permitirá às famílias, e particularmente às mães, poderem trabalhar. E no ensino fundamental também. Nós precisamos ter os quadros completos, professores bem qualificados, e grande parte deles já são, mas nós não podemos ter professor de matemática que dá aula de português. E isso está acontecendo na rede que nós vamos ter que corrigir. Professor Paulo, o senhor é do PSDB e pela primeira vez o partido não tem um candidato a prefeito desde a fundação da legenda. Como está o PSDB hoje em Campinas com essa aliança com Jonas Donizete do PSB,
e fazendo parte dessa aliança o PCdoB, que sempre se trocaram farpas entre si. Olha, o PSDB resolveu, e discute isso já há um ano pelo menos, que, em um dado momento, o mais conveniente era apoiar a candidatura de Jonas Donizete. Eu sempre digo que coligações e apoios a gente não recusa. E eu tenho uma experiência já de ter trabalhado com o PCdoB há 30 anos a campanha de prefeito de Sebastião de Moraes. E foi uma aliança muito interessante, porque é um partido comprometido, ideologicamente de esquerda. O PSDB tem também ali nos seus quadros gente de esquerda. Eu acho que está criado aí um assunto que eu acho que não tem razão de existir. Eu, particularmente, não tenho nenhuma restrição a isso, temos convivido muito bem. Eu ontem, inclusive, fui receber o deputado Protógenes Queiroz, tivemos uma conversa longa com todo o grupo do PCdoB e estou muito satisfeito na coligação, me sinto perfeitamente à vontade e o PSDB está completamente unido nessa missão de ajudar o Jonas Donizete a ser o prefeito de Campinas. O PSDB se sente também à vontade nos programas, na campanha eleitoral, o candidato Jonas Donizete citar a presidente Dilma Rousseff? Olha, eu acho que o PSB, que é o candidato do deputado Jonas Donizete, é um partido que apoia a presidenta Dilma. Apoia integralmente, com mais fidelidade até do que o próprio partido dela. Então, nada mais justo de que quem faz isso na atuação parlamentar receba do outro lado o apoio. Claro que a coligação, e a gente tem que raciocinar do ponto de vista federativo, do ponto de vista nacional, há o apoio à presidenta Dilma e a contrapartida eu acho que deve existir também. Do ponto de vista estadual, há o apoio ao governador Geraldo Alckmin. E, naturalmente, também tem a contrapartida, tanto que o governador não só trabalhou pela coligação, como apoia a candidatura de Jonas Donizete. Eu queria saber exatamente do PSDB. Existe algum... Do ponto de vista partidário, nós não impusemos nenhuma restrição à coligação. Ao contrário, eu acho que a presidente faz uma boa gestão no nível nacional, o que não ocorre com o PT de Campinas, que deixou a prefeitura nesse estado de coisas, tendo em vista que foi vice-prefeito do Dr. Hélio. Então, são situações absolutamente diferentes. E a coligação leva em conta todas essas questões. No nível local, nós todos somos adversários do PT e da coligação que ele faz parte. O senhor, como vice, está preparado para, caso tenha que assumir a prefeitura de Campinas, levando em conta o histórico da cidade, né? Edivaldo Orsi assumiu depois da morte de Magalhães Teixeira, Isalene Tiene assumiu após a morte de Toninho e Demétrio Vilagra assumiu após a cassação de Oliveira Santos e depois ele mesmo foi cassado. Olha, Flávio, eu não avento essa possibilidade. Eu não estou aqui como candidato para ocupar a cadeira de prefeito, mas me sinto absolutamente preparado. Eu tenho uma vida longa aí de prestação de serviços públicos, ali na Unicamp. Pode parecer pouco, mas é uma universidade que tem um orçamento de 2,5 bilhões de reais e que eu fui responsável nos últimos 10 anos. Então, eu posso ajudar. Se precisar, estou pronto a cumprir qualquer tarefa no que diz respeito à gestão pública, seja na prefeitura ou em qualquer outro lugar. Mas aí haveria uma mudança de posicionamento, mudança de secretariados, o que aconteceu até com Isalene e aconteceu também com Demétrio Vilagra, quando assumiram o cargo? Olha, quando a gente faz uma coligação, a gente leva em conta toda a discussão política de uma proposta de governo. A proposta de Jonas Donizete é uma proposta de todos os partidos, todos contribuíram. Então eu entendo que ele começará o seu mandato com uma equipe com participação dos partidos e participação de pessoas com grande conhecimento técnico, eleitos pela competência. E se for assim, nada impede que eles exerçam essa função durante todo o mandato de 4 anos. Professor Paulo, então o porquê votar em Jonas Donizete e, por consequência, votar em Paulo Rodrigues? Olha, o deputado Jonas Donizete tem uma vida de 20 anos na política, iniciou com 27 anos, foi eleito vereador em Campinas, reeleito 2 vezes com votações recordes, foi eleito 2 vezes para a Assembleia Legislativa e 1 vez para a Câmara Federal. Ele é uma pessoa absolutamente digna, que tem uma vida
política ilibada, não existe nenhuma restrição à sua atuação parlamentar. É um político que entrou na política porque gosta e porque pretende ajudar a população de Campinas nesse momento, e eu entendo que ele está absolutamente preparado para isso. Nenhum outro candidato está tão preparado para exercer essa função. O meu papel aqui é de complementar, então eu vou ajudá-lo na experiência que tenho, e acho que agrego ali uma parte dos eleitores que me identificam como um gestor público que vem de uma universidade, que tem uma experiência positiva para mostrar. Professor Paulo Rodrigues da Silva, muito obrigado pela entrevista e boa sorte aí na campanha eleitoral. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui esclarecer esses pontos tão importantes e mandar aqui um abraço para toda a população de Campinas, ouvintes da CBN. 10 horas 29 minutos.